Se este Orçamento de Estado não serve ao país, qual é o sentido de responsabilidade que nos leva a deixá-lo passar? Se este Orçamento de Estado não serve ao país, não serve ao país, não serve ao país. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, a Sra. Deputada acabou de nos brindar com 7 minutos e 11 segundos de narrativa da desculpa esfarrapada. Senhora Deputada, os senhores não têm feito outra coisa que não seja encontrar desculpas para fugirem à responsabilidade que têm pelo buraco para que estão a arrastar o país. E os senhores têm que assumir essa responsabilidade, Senhora Deputada. Primeiro era a desculpa esfarrapada da herança do PS. Depois veio a desculpa esfarrapada da Europa e das imposições externas. Agora, temos a desculpa esfarrapada de que o Pacto da Troika estava mal desenhado e mal programado e de que a responsabilidade da queda do Governo e do desastre orçamental há de ser de uma eventual decisão do Tribunal Constitucional. Senhoras e senhores deputados da maioria, os senhores têm que ser responsabilizados por aquilo que estão a fazer ao país e não podem continuar a sacudir a água do capote. Os senhores assinaram aquele pacto com a Troika. PSD e CDS, com o PS, assinaram o pacto com a Troika. O que é que lá andaram afinal a fazer Miguel Frasquilho e Eduardo Catroga? Andaram a fazer contas no Ardósia? Se as contas estavam mal feitas, porque é que não as fizeram bem na altura? Como é que subscreveram um pacto que tinha contas erradas e que tinha programas mal feitos? A vossa responsabilidade está naquelas assinaturas que puseram naquele pacto. O que é que os senhores têm? Como é que é possível aceitar-se aquilo que ainda ontem disse o Primeiro-Ministro, procurando chantagear e pressionar o Tribunal Constitucional, responsabilizando o Tribunal Constitucional pelo reconhecimento de inconstitucionalidades no Orçamento de Estado? Isto é inadmissível, Sr. Deputado, e nunca tinha acontecido em Portugal depois do 25 de Abril. Nem os primeiros ministros mais atrevidos se atreveram a chantagear o Tribunal Constitucional, como fez ontem o Primeiro-Ministro Passos Coelho. Senhora Deputada Teresa Leal Coelho, se o Tribunal Constitucional reconhecer inconstitucionalidades no Orçamento de Estado, a responsabilidade é do Governo que propôs o Orçamento e é vossa, do PSD e do CDS que o aprovaram. A responsabilidade é vossa, não é de mais ninguém. Senhora Deputada, a Senhora Deputada fala em responsabilidade coletiva do país e dos portugueses. E nós perguntamos, Senhora Deputada, mas querem pedir responsabilidades a quem? Aos trabalhadores que têm sido assaltados nos seus rendimentos, aos reformados que têm sido roubados nas suas condições de vida, aos jovens empurrados para a imigração e para o desemprego. É a esses que os senhores querem pedir responsabilidades. Senhora Deputada Teresa Leal Coelho, a responsabilidade pela situação em que se encontra o país é de quem assinou o Pacto da Troika e é de quem o está a executar. E os senhores não podem deixar de assumir a responsabilidade por aquilo que fizeram, por aquilo que estão a fazer. Os senhores têm que assumir responsabilidade pelo desastre orçamental que já está traduzido na execução orçamental dos primeiros 2 meses do ano. Os senhores têm que assumir a responsabilidade pelo desemprego a que estão a empurrar a maior parte dos portugueses. Têm que assumir a responsabilidade pelo endividamento crescente do país a que estão a hipotecar o nosso futuro coletivo. Têm que assumir a responsabilidade pelas inconstitucionalidades que aprovaram no Orçamento de Estado que votaram nesta Assembleia da República. E, Senhora Deputada, sabe o que é pior de tudo? O pior de tudo é que nós sabemos que isso não é inocente e não é por incompetência. Os senhores estão a fazer o que estão a fazer para sacrificar a vida dos portugueses, para salvar o capital, para salvar a banca e a especulação. E é por isso que têm que ser responsabilizados, é por isso que têm que ser demitidos e é por isso que temos que mudar de política neste país. Se este Orçamento de Estado não serve ao país, qual é o sentido de responsabilidade que nos leva a deixá-lo passar? Se este Orçamento de Estado não serve ao país, não serve ao país, não serve ao país. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Catarina Martins, nós assistimos ontem a um truque que já é velho, que é o do Governo pretender esconder as suas próprias opções por trás de um estudo ou de um relatório que se encarrega de encomendar. Porque aqui pouco nos interessa o que o FMI escreve ou deixa de escrever, porque o FMI tanto escreve uma coisa como o seu contrário. Às segundas, quartas e sextas há um relatório a dizer que é preciso incentivar o crescimento e tomar medidas de crescimento e de emprego. Às terças, quintas e sábados aparecem com relatórios a dizer exatamente o contrário, que é preciso austeridade, austeridade, austeridade e custar no Estado, custar nas reformas, custar no emprego. Agora, o que é mais preocupante disto tudo é que perante este verdadeiro programa de terrorismo social, que não tem outro nome, que ontem foi divulgado, tenha aparecido o Sr. Secretário de Estado, Carlos Moedas, a dizer que é um estudo muito bem feito e que o Governo não pode garantir que não vá tomar nenhuma daquelas medidas. O que de facto demonstra que é o Governo o mandante deste tipo de programa apresentado
pelo FMI. Sr. Deputado, eu queria colocar-lhe duas questões que têm que ver com as grandes mentiras com que estamos a ser confrontados. A primeira mentira é de que o Estado Social é insustentável. É insustentável. Como se houvesse agora menos dinheiro do que havia nos anos 40, após a Segunda Guerra Mundial, quando foram lançadas as bases do Estado Social Europeu, do modelo social, chamado modelo social europeu. Bom, e quanto à insustentabilidade, Sra. Deputada, importa perguntar, o BPN é que é sustentável? Ou seja, os 6 mil, é sustentável que os contribuintes sejam obrigados a enterrar 6 mil milhões de euros no BPN? O BPN é que é sustentável. O BANIF é que é sustentável. O BANIF, lá vão mais 1.100 milhões de euros dos contribuintes. Isso é que é sustentável. Aumentar o salário mínimo em 15 euros, isso é insustentável. Reformas de 300 euros por mês para quem trabalhou uma vida inteira, isso é insustentável. Sustentáveis são os crimes dos banqueiros. Insustentável são as reformas, são os salários, são os desempregados, são os trabalhadores. Esse é que o Sr. Deputado não acha que estamos perante a grande mentira, esta tese da insustentabilidade do Estado Social, quando aquilo a que estamos a assistir é uma transferência massiva de dinheiro dos contribuintes para salvar a banca, para salvar os desmandos e os crimes cometidos pelos banqueiros? Segunda pergunta. Queira terminar, eu vou terminar, Sra. Presidente. Queria ainda colocar-lhe uma questão. Nós já estamos a assistir a um discurso que a austeridade nunca é suficiente. As medidas são suficientes quando são adotadas, mas passado 15 dias já não são. É preciso outras. E isto não para. Sra. Deputada, a pergunta com que termino é esta. Que país é que ficaria, com que país ficaríamos se estas medidas fossem alguma vez levadas por diante? Que país seria este em que os portugueses seriam obrigados a viver se este programa de turismo social pudesse alguma vez ser levado por diante? Se este orçamento de Estado não serve ao país, qual é o sentido de responsabilidade que nos leva a deixá-lo passar? Se este orçamento de Estado não serve ao país, não serve ao país, não serve ao país,